Como a cultura da violência afeta a infância. O grupo escolheu a temática de como a violência afeta a infância inspirado na série de televisão Mindhunter, série a qual analisa diversos crimes. Nessas análises, os personagens da série percebem algo em comum entre os assassinos. Todos tiveram uma infância violenta ou foram abusados por pessoas próximas a eles. Para início de conversa, o que é a cultura da violência? Não é a violência que cria cultura, mas é a cultura que define o que é violência, dizia a socióloga Luísa Barros, especialista em raízes da violência. Os termos cultura e violência são conceitos carregados de subjetividades e variam conforme diferentes visões de mundo. Numa simplificação, para efeitos dessa apresentação, trataremos a cultura da violência como prática usual da sociedade brasileira de naturalizar a violência por meio de seus valores, linguagem e atitudes. Nesse contexto, cultura da violência também é uma forma de viver, de conviver e, de certa forma, ser conivente com as desigualdades, com o desrespeito às leis, com o machismo, com o racismo, com a homofobia, com a violência doméstica, com o abuso de crianças, com o tráfico de drogas, com as mortes violentas, entre tantas outras. O Brasil é uma sociedade em que conflitos são, geralmente, resolvidos por meio de posturas autoritárias e de violência. No Brasil, a violência se resolve com mais violência. Conforme um artigo postado no site Carta Capital, a população do Brasil historicamente é relegada ao salve-se quem puder. E, em meio a isso, a perspectiva de ampliação de direitos assusta aqueles que, de algum modo, imaginam que conseguiram mobilidade por mérito ou herança. Somos uma sociedade que cultua a violência, o individualismo exacerbado e não valoriza a vida. Nosso futuro depende de reconhecermos na vida o nosso valor máximo a ser preservado e garantido. Quando analisamos a história do Brasil, vemos que a própria descoberta se deu com o emprego da violência de portugueses sobre os povos indígenas. Passamos por guerras com países vizinhos, por ditaduras onde a tortura se fazia presente e convivemos historicamente com diversas formas de violência. Acostumamos-nos com a violência, naturalizamos de certa forma a presença dela no dia a dia e acabamos reproduzindo, em maior ou menor grau em nossos atos, palavras e atitudes. Conforme Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Em nossa história bem recente, vimos um aumento explícito à relação de poder e uso da força, conforme nos ensina Michel Foucault. Este autor descreve o poder político como sendo a própria encarnação da força, para disciplinar, fiscalizar, vigiar e punir, empregando, portanto, atos violentos. A volta dos militares ao poder com a eleição do presidente em 2018 parece legitimar cada vez mais o uso da violência nos mais diferentes graus. Nosso presidente, ao invés de clamar por uma cultura de paz, pessoalmente defende o uso das armas, incita a beligerância e desafia constantemente o Estado democrático de direito. A cultura da violência não poupa adultos nem idosos. Deste modo, as crianças acabam por ser as grandes vítimas nessa história toda. Vivemos numa sociedade em que a violência está institucionalizada, banalizada. Neste contexto, o medo permeia o universo infantil desde a mais terna infância. As crianças que vivem na periferia das grandes cidades são cotidianamente expostas à brutalidade que resulta da desigualdade em que vivemos. Nesse contexto, a fonte do medo pode ser de bandido, como também da polícia. Em contrapartida, crianças pertencentes à classe média e classe média alta sofrem com medo de virem a sofrer alguma violência. Acabam enjauladas em seus condomínios, amedrontadas com um simples ir e vir. A exposição à violência influencia o desenvolvimento em múltiplos âmbitos, em diferentes estágios. Ela pode impactar o desenvolvimento neurológico, físico, emocional e social da criança, frequentemente levando à sucessão de problemas que interferem com a sua educação. Uma mensagem clara é que violência gera violência. Crianças que experimentam da violência são mais propensas a serem apanhadas em um ciclo de violência que leva a um futuro comportamento violento, incluindo agressão, delinquência, crime violento e abuso infantil. Pesquisas recentes estimam que mais de 50% das crianças e jovens foram submetidos a algum nível de exposição de violência comunitária. Essa experiência tem indicado ter um impacto negativo no desenvolvimento, levando ao aumento de problemas emocionais, sociais e comportamentais. Um resultado sólido é o vínculo entre exposição à violência e agressão e violência posteriores, denominada de ciclo da violência,
Em outras palavras, as crianças que assistem e experimentam violência em torno delas são mais propensas a utilizar violência quando se tornam mais velhas ou adultas. Para finalizar, nós temos uma reflexão importante a ser feita pela turma, pois sabemos que são muitas as perguntas a serem feitas quando tratamos de violência na sociedade brasileira. Cultura da violência. Convivência ou conivência? Até que ponto somos coniventes com a violência? Qual violência aceitamos reproduzir no nosso dia a dia? Como podemos deixar de ter atitudes que reforçam a cultura da violência? Como podemos agir coletivamente para uma cultura de paz? Essas são algumas perguntas que nosso grupo deixa em aberto para que cada um reflita, e com isso finalizamos o nosso trabalho.